estava sentado sozinho à luz de um abajur ajustável com uma cúpula verde de vidro, na grande escrivaninha da sala de estar da Malson Residence, a casa do campus da Dunbury School, cujas chaves o secretário dera. Jimmy o levara de carro de Nova York, um carro que pedira emprestado a um amigo. Jimmy não tivera boa impressão da velha e rangente casa de madeira, que tanto quanto podia prever iria ser o lar de seus pais nos últimos anos da vida profissional de seu pai. O apartamento de Ousemaster, separado dos alojamentos dos alunos no restante da casa por um longo hall escuro, era bastante espaçoso, mas a mobília era escassa e indescritível, dando mostras de longo e intenso uso. Por certo, não está afundado no luxo, não é, pai? Disse Jimmy depois de ter transportado a bagagem de estranho. Vamos desfazer-nos da maior parte do que há aqui, disse Strange. Sua mãe vai trazer uma porção de coisas, e quando ela chegar, estou certo de que tornará este lugar confortável. Leslie havia ficado na cidade porque não podiam deixar Caroline sozinha enquanto sua cabeça ainda estivesse enfaixada. O Dr. Laird garantira que Caroline estaria apresentável e pronta para viajar em 2 semanas, quando teria de ir ao Arizona para o início do período escolar, e Leslie decidira fazer a viagem com ela. Gostaria de ficar e lhe fazer companhia, pai, disse Jimmy. Odeio a ideia de você ficar perambulando por este barracão sozinho durante 2 semanas. Não ficarei sozinho. Os meninos deverão chegar para se matricular depois de amanhã. Quantos meninos ficarão sob sua responsabilidade? Apenas 9. Que Deus o proteja, pai. Se eu pude lidar com você, disse Strange, posso lidar com 9 pirralhos que empurrarem para cima de mim. Temos sorte. Alguns professores nos grandes dormitórios têm 60, Jimmy riu. Se algum deles me der trabalho, me chame. Poderei tirar mais um dia de folga de Salomão. Venho aqui e dou uma surra em cada um. Consultou o relógio. Bem, preciso ir andando. Prometia estar de volta com o carro antes de o escritório fechar. Inesperadamente aproximou-se do pai e envolveu-o num caloroso abraço. Por favor, cuide-se. Crianças tiram a paciência de um santo. Depois das escolas públicas de Nova York, isto será uma festa, disse Strange. Hoje em dia nada é uma festa. Jimmy apertou a mão do pai e franziu a testa ao ver o papel de parede descascando e saiu. Um momento depois, Strange ouviu-o ligar o carro e partir. Então a casa ficou silenciosa, com um silêncio, pensou ele, com o qual teria de se acostumar depois do zumbido constante de Nova York. Haveria um chá no fim da tarde para o corpo docente, na casa do diretor. O secretário dera um mapa a Strange para que ele pudesse orientar-se no campus. No caminho, passou por um campo de futebol, onde alguns alunos que tinham vindo mais cedo do que os demais treinavam, correndo pelos sinais, golpeando os bonecos que serviam de alvo, e passavam a bola entre si no gramado maravilhosamente conservado. O próprio campus, com seus dormitórios georgianos e muros cobertos de era,
parecia mais um clube de campo do que um colégio. Strange sorriu com ironia quando o comparou com os prédios tristes de Nova York, onde havia lecionado, e com o campo sem grama, empoeirado, atulhado do Lewison Stadium no City College. O estádio tinha sido demolido anos atrás e Strange, que não sentia nostalgia da faculdade, não voltara lá desde que se formara e não fazia ideia sobre que tipo de prédios haviam sido erguidos no local onde rapazes esmirrados do gueto lutavam corajosamente, em geral sem resultado, nas tardes de sábado. No outono, o City College não tinha mais um time. Medidas de economia. O Durberry, era claro, não se preocupava com medidas de economia. O chá estava sendo oferecido no gramado atrás da casa do diretor, um prédio ornamentado de ripas brancas cuja entrada era sustentada por colunas. Os convidados estavam informalmente vestidos e aquela reunião fazia Strange lembrar-se de outras, as quais Asen o levara naquele verão, em Hampton. A esposa de Badcock, uma mulher gorda de aparência enérgica, com um vestido estampado de flores e um grande chapéu de palha de abas largas, levou-o para apresentá-lo ao pessoal. Strange ouviu muitos nomes e viu mais de 50 rostos de que teria de se lembrar depois. Um número surpreendente de convidados era composto de mulheres e homens solteiros. Leslie, ele sabia que iria considerar aquilo como um ponto contra a instituição. Ela achava normal não estar casada depois dos 20 a 5 anos. Depois dos 20 a 5 anos, Strange lamentava que ela não estivesse ali. Ela sempre se lembrava dos nomes e ele sempre os esquecia. Todas as pessoas pareciam ser muito agradáveis, embora o fracasso e a resignação estivessem estampados no rosto de alguns, principalmente nos dos membros mais antigos da equipe de professores. Strange calculava, pelo constrangimento de alguns de seus colegas, que eles também estavam ali pela primeira vez e que o índice de rotatividade de pessoal no colégio provavelmente era elevado. Badcock, o diretor, convidou Strange para jantar com ele e a mulher, mas Strange declinou, dizendo que compraria alguma coisa na cidade, que ficava a meio quilômetro do campus. Strange pensou ver uma expressão de alívio no rosto de Badcock. Provavelmente o homem já via bastante seu pessoal o ano inteiro e não estava com pressa de conhecer os problemas de um estranho semi-inválido que lhe fora imposto por um homem a quem devia favores. A caminhada para a cidade naquele anoitecer de verão, com os primeiros toques de outono temperando o ar, era agradável. E o pequeno café onde fez uma refeição ligeira era limpo e aconchegante. Uma nova vida, pensou enquanto bebia o café no restaurante, quase vazio. Aos 50 anos estou começando tudo de novo. Que Deus o proteja, dissera Jimmy. Pediu outra xícara de café. Por um longo tempo pensou outra vez sobre o que fora provavelmente sua última semana em Nova York. Asen tinha telefonado do escritório e dissera que Romero estava ali e aguardava ansioso a hora de ir para Dunbury. Acho que você não vai ter qualquer problema com ele. Tivemos uma ótima conversa.
E Romero ouviu com muita atenção quando eu lhe disse que esperávamos que ele se comportasse bem assim que chegasse ao colégio. No momento, está na sala ao lado. Pedi que esperasse até eu terminar de falar com você. Disse-me que ele seria designado para sua casa, pois assim você poderia ficar de olho nele. Fascinante, murmurou Strange. Quase desejou que Romero mudasse de ideia. Ele parece manso como um cordeiro, continuou Asen. Obviamente é muito inteligente e determinado. Acho que vai ser um orgulho para nós. Além do mais, é certamente válido aproveitar a oportunidade. Eu disse a ele que ia lhe dar roupas novas. Ele ficou contente. Precisa de todas as vantagens que pudermos oferecer. É claro que ele não pode aparecer no colégio com o tipo de roupa que está usando hoje. Preparei uma lista das coisas que os outros meninos estão usando. Tenho conta na Brooks Brothers e gostaria de saber se seria muito aborrecimento para você encontrar-se com ele amanhã e comprar o que for necessário. É claro que não será aborrecimento, respondeu Strange. Leslie quer ver fora de casa o máximo possível. Leslie quer me ver fora de casa o máximo possível ultimamente. Ótimo. 10 horas na porta da Brooks Brothers. Está bem para você? Muito bem, vou dar a lista para Romero. Minha secretária datilografou e ele vai datilografou-a e ele vai entregá-la a você. Naturalmente, você deve agir com discrição. Só coloquei na lista o essencial. Acho que $500 serão suficientes para comprar tudo, não acha? Não tenho a mínima ideia. Se tiver de gastar mais, não hesite. Diga-lhe apenas que se ele colocar na mala aquela maldita camiseta de futebol que eu usava todos os dias no colégio, vou esquecer-me de que algum dia eu conheci. Asen riu. Direi, bem, assim que tiver tempo, irei até o colégio para ver como vocês estão passando. Estou certo de que será uma mudança bem-vinda para você. Pelo menos se não for para Romero. Quando desligou, Strange não estava tão certo. Na manhã seguinte, Romero esperava por ele na porta da Brooks Brothers, o que já foi uma surpresa. No colégio, Romero estava quase sempre atrasado para as aulas. Para alívio de Strange, o menino estava razoavelmente apresentável. Tinha cortado o cabelo e não usava camiseta de jersey, mais uma jaqueta amarrotada grande demais para ele. Aqui está a lista, senhor, disse ele ao entrarem na loja. Era a primeira vez, percebeu Strange que o menino o chamava de senhor, e ele considerou isso um bom sinal. O Sr. Asen disse que sua palavra seria lei. Não parecia hostil, talvez, pensou Strange, Asen estivesse certo ao avaliar a nova atitude de Romero. Na loja, Romero tinha um ar de animal tenso e alerta que espreitava a caça enquanto Strange comprava uma grande mala de viagem e Romero experimentava calças, jaquetas, camisetas, suéteres, sapatos, meias e um capote. Não fez qualquer sugestão e aceitava o que Strange escolhia. Sem dizer uma palavra, tinha crescido um pouco durante o verão, mas nunca seria um homem alto. Strange esperava que os outros meninos na casa não fossem jogadores de futebol ou lutadores. Strange estava chocado com os preços das coisas, mas conseguiu manter a conta dentro dos $500. Contudo, duvidava que 500 ou mesmo $5.000 de roupas da Brooks Brothers conseguissem fazer Jesus Romero
com seu rosto moreno e irônico, com seus olhos selvagens, ressentidos, desconfiados, parecer aluno de um colégio da indolente Nova Inglaterra que preparava rapazes para Harvard. Yale William Dartmouth havia mais de 100 anos. Enquanto os vendedores preparavam a conta, Romero disse: "Tenho um favor a lhe pedir. Senhor, acha que poderia mandar que eles enviassem todas essas coisas para o seu apartamento para que depois eu possa apanhá-las no dia em que for para o colégio?" "Por quê?" perguntou o estranho, intrigado. "Se enviarem para minha casa, tanto minha mãe como meu irmão irão roubá-las e vendê-las." Disse isso sem crítica, como se fosse comum em todas as famílias. "Creio que pode dar um jeito," falou o estranho e escreveu seu endereço, dizendo a Romero que ia certificar-se de que Leslie ficasse à espera da encomenda. "Obrigado, senhor." Quando terminaram na loja, era a hora do almoço. Strange achou que era a melhor oportunidade para ver como Romero se comportava à mesa. Temendo o pior, levou-o a um restaurante pequeno, escuro, que parecia ser o preferido dos escrituários e das estenógrafas de um grande prédio comercial das redondezas. No escuro, pensou Strange, apenas ele poderia ver as maneiras de Romero, mas seus temores revelaram-se infundados. Romero comia como um menino faminto, mas não devorava a comida, nem comia com as mãos, nem usava os talheres de forma errada. Pelo que ele dissera da mãe, Strange duvidava que ela fosse responsável por ele comer com educação. Provavelmente, pensou Strange, aquilo era o resultado de horas diante da TV, onde os atores estavam sempre fazendo suas refeições, fingindo que tinham comido no 21º na 21ª na 21 a vida toda, no 21 a vida toda. Um ponto para a TV, pensou ele. Era Strange quem mais puxava a conversa. Quando perguntou a Romero o que tinha feito no verão, ele apenas deu de ombro e disse: "Fiquei por aí." "Leu alguma coisa?" "Alguma coisa? A maior parte sobre besteiras." Que livros exatamente?" "Esqueci os nomes," disse Romero. Strange estava certo de que ele estava mentindo. O que mais me intrigou foi a história do declínio e a queda do Império Romano, de um cara chamado Gibibon. "Já ouviu falar dele?" Olhava para Strange do outro lado da mesa, com uma expressão que para um menino comum da sua idade seria considerado maliciosa. "Sim, já ouvi falar," respondeu Strange, não dando a Romero a satisfação de demonstrar que estava aborrecido ante aquela zombaria. "O que gostou nele?" "Não disse que gostei, apenas Gibibon concorda com algumas das minhas ideias. Por exemplo." Romero tirou o maço de cigarro do bolso e o que parecia ser um isqueiro caro ofereceu cigarros a Strange, mas quando ele sacudiu a cabeça, disse: "Oh, esqueci, o senhor não fuma." "Minhas ideias? Bem, que nada é permanente. Aqueles antigos romanos pensavam que tinham o mundo nas mãos, mandavam em todo o mundo e andavam dizendo para as pessoas que eles eram maravilhosos e que achavam que estavam fazendo um grande favor aos pobres palermas dos outros povos ao torná-los cidadãos romanos e consideravam esses palermas uns bastardos muito teimosos e que seriam sempre assim, pois os bastardos muito teimosos, os bárbaros, não tomavam banho, não usavam vomitório, não escreviam poesia, não perdiam tempo atirando gente aos leões ou fazendo grandes discursos, erguendo arcos do triunfo
para eles mesmos, e não usavam mantos de púrpura. Eram de origem medíocre, desprivilegiada, e só se interessavam em saber como conseguir expulsar os romanos. Esses eram dos meus, e torci por eles o tempo todo. E o senhor Gibibon não estava apenas escrevendo história. 2 séculos antes de a sujeira vir à tona, ele estava realmente escrevendo sobre o Império Britânico, onde o sol nunca se põe. Soubesse ou não disso, e os bastardos americanos, e me fez compreender que quando chegar a hora serei um dos bárbaros, e uma porção de pessoas que vivem nas minhas redondezas e nas redondezas iguais à minha vão descobrir que são bárbaros também e proceder à sua própria eliminação, mesmo se alguns dentre eles, como eu, conseguirem subir e se disfarçar com mantos de púrpura. Da Brooks Brothers. Foi o discurso mais longo de Strange, mais longo que Strange ouviu pronunciar, e não podia dizer se estava satisfeito, a despeito da lógica e a despeito do fato de que muitos homens mais velhos e mais eruditos do que Jesus Romero tivessem escrito mais ou menos a mesma coisa sobre Gibbon, embora em termos mais delicados. Vou lhe dar um conselho, Romero, disse ele. Guarde essas ideias para você quando tiver de escrever seus trabalhos nas aulas de história. Com um largo sorriso maldoso, respondeu: Não se preocupe, professor, usarei meu manto de púrpura o tempo todo. Não gostaria de vê-lo expulso do colégio. Strange ergueu-se, pagou a conta e disse ao menino que o veria no colégio, avisando-o de que havia uma regra lá, isto é, que o único lugar onde os rapazes podiam fumar era no subsolo do prédio principal. Tinham de encarar isso como adultos. Que Deus o proteja, pensou Strange. Terminou o café, pagou e saiu para a noite perfumada. Ao voltar para o Malson Residence, viu que a empregada, que ainda não conhecia, estava em seu quarto e tinha aprontado as 2 camas para a noite e cerrado as cortinas. Teria de se certificar de que Leslie mandaria a grande cama de casal junto com o resto das coisas. Depois daquela noite terrível em Tours, haviam passado a dormir juntos. Não voltaria a dormir sozinho naquela idade. Então sentou-se à escrivania na sala de estar sob a luz do abajur e começou a escrever um caderno que trouxera da cidade. Estou começando uma nova vida e pretendo manter um diário de agora em diante. Talvez, se eu colocar tudo por escrito, ou pelo menos escrever pequenos fragmentos que possam, no fim, formar um todo, compreenda melhor o que está acontecendo comigo. Tudo está mudando e fico assombrado com os acontecimentos. O tempo está me pressionando e sinto minha idade. Se a história é um meio de compreender o passado, um pequeno registro do presente talvez ajude a ter algum sentido no futuro. É uma época de partidas. Primeiro, Leonor partindo feliz ao encontro do marido e de uma nova profissão, deixando a cidade e se criou com um rápido beijo e um aceno de mão, depois dizendo adeus a Caroline. Nesta partida não havia felicidade. Ela está melhorando bem, dissera o médico. Melhorando para que, desde que ainda está com as ataduras, não se pôde dizer qual será a aparência de Caroline quando forem removidas em definitivo. Aparentemente está tranquila com relação a tudo, e eu a ouvi
cantarolar alegremente enquanto arrumava suas malas, aprontando-se para a viagem ao Arizona. Leslie vai acompanhá-la e ajudá-la a se instalar, apesar de Caroline ficar impaciente com a ideia. Embora eu não esteja feliz por ter vindo para Durberry sozinho, estou certo de que Caroline não deveria fazer a viagem só. E cheguei a lhe dizer isso. Seu cantarolar e sua tranquilidade ostensiva me parecem falsos desde o começo. Meu medo ficou confirmado da pior forma possível quando passei pelo seu quarto um dia em que Leslie não estava. Eu vi Caroline soluçar através da porta fechada. Abri a porta e encontrei-a agachada no chão, num canto do quarto, batendo a cabeça contra a parede e chorando. Curvei-me para ela e segurei-a em meus braços, e depois de algum tempo ela acalmou-se, enxugou os olhos com as costas das mãos e ensaiou um sorriso. É só de vez em quando, papai, disse ela, talvez seja a chuva. Da mesma forma, estou um pouco preocupada com Leslie, embora aparentemente esteja controlada e no domínio de si mesma. Há apenas coisas que mudaram nela. Sempre foi competente e muito segura de si, mas nos últimos dias que passamos em Nova York, apanhei-a várias vezes distraída, insegura, perambulando pelos quartos com alguns livros ou partituras nas mãos, como se não soubesse o que fazer com eles, colocando-os em lugares estranhos, depois procurando-os mais tarde, meio às tontas, apenas para colocá-los outra vez, poucos minutos depois, nos lugares mais impróprios. Não comentei com Leslie, nem com Caroline, nem com mais ninguém. Como Caroline havia quebrado o nariz, imagino que Caroline gostaria de esquecer o incidente, assim como o fato de ter mentido para nós. Tenho medo de pensar no que Leslie faria se soubesse a verdade. Ainda não estou certo nem quanto a mim mesmo. Se por acaso visse o rapaz que a atacou e houvesse uma arma à mão, desconfio que talvez eu a usasse. As mãos de estranho tremeram e ele parou de escrever, olhando para o último parágrafo. Sua caligrafia comumente bem feita, e de repente transformava-se num rabisco quase legível. Largou a caneta e afastou-se um pouco da escrivania. O tempo percebeu não o imunizara contra a fúria quase incontrolável que, a princípio, o havia dominado no corredor do hospital, quando Asne dissera o que Caroline havia confessado ao Dr. Laird. Jimmy teria dito que ele estava tendo uma reação excessiva. Os pais são feitos para ter reações excessivas. Ergueu-se e foi para a porta envidraçada que se abria para o jardim. Foi para fora e respirou bem fundo, tentando acalmar-se, inalando um bocado do ar flamegante da noite. Lamentou que não tivesse tido a ideia de comprar uma garrafa de uísque. Ergueu os olhos para o céu. As estrelas brilhavam na escuridão absoluta lá em cima. Uma lua crescente estava em ascensão, e as velhas árvores do fundo do jardim, com sua folhagem sussurrando na leve brisa, lançavam sombras cintilantes sobre o gramado úmido de orvalho. Se eu conseguir esquecer o passado, pensou ele, ou pelo menos dominá-lo, serei feliz neste lugar agradável. Na manhã seguinte, acordou em tempo para tomar café na sala de jantar do prédio principal, com o resto do corpo docente, mas não ficou com vontade de tentar adontificar.
dentre aqueles 50 rostos, quais correspondiam aos nomes que ouvira na noite anterior. Preferiu ir para a cidade, deleitando-se com a frescura da manhã e com o panorama das crianças brincando com os cachorros nos gramados das casas bem cuidadas que ficavam no caminho por onde passava. Comprou um exemplar do New York Times, mas uma olhadela nos cabeçalhos o fez dobrar o jornal e guardá-lo para uma leitura posterior. Amanhã, com o brilho do sol e com a pródiga promessa de esperança da natureza, não era hora para essas notícias. À noite, com a melancolia da escuridão crescente, com sua insinuação de morte e fim, era mais propícia para a reportagem de Washington, Irã, Moscou, Jerusalém e do Hemisfério Sul. Ao voltar para Malson Residence, tentando reprimir seu andar rápido natural, atendendo à recomendação do Dr. Prince, encontrou um monumental homem negro sentado nos degraus da frente. O homem, não pensou ele, não podia ter mais de 18 anos, apesar do tamanho. Ergueu-se com toda a educação. Sr. Strange? Perguntou. Sim, sou Alexandre Rollins, apresentou-se o rapaz. Fui designado para esta casa. Apertaram-se as mãos e Rollins sorriu timidamente. Sou do time de futebol e tenho dormido no Ortington Dormitório com o resto do time, mas achei que o senhor não se importaria se eu me mudasse um dia antes. Há muito tumulto nos dias de mudança, disseram-me, com mães e pais em grande atividade, metendo-se em tudo. Sua voz era cheia e cantante. Ele tinha uma pronúncia típica da Nova Inglaterra, o que fez Strange pensar que talvez pudesse ser encorajado o suficiente para pensar seriamente em aulas de canto. Contaria a Leslie sobre ele. Naturalmente, concordou Strange. Seu quarto é o número 3, no último andar. O secretário nedará a relação dos rapazes que irão morar na casa e os dividirá aos pares, 2 para cada quarto, em ordem alfabética, com exceção do nono, que ficaria num quarto pequeno onde não cabiam 2 camas. Rollins iria partilhar seu quarto com Romero. O secretário não lhe havia dito que Rollins era negro, ou melhor, mulato. Espero que goste daqui. Estou certo de que vou gostar, disse Rollins. Sou novo aqui, também tenho uma bolsa de atletismo por 1 ano. Eu jogava pelo meu colégio em Atterbury e não era o mais esperto da classe. Deu um largo sorriso e todo mundo imaginou que não importava quantas vezes por temporada eu tenha passado a bola para o zagueiro. Mais 1 ano de estudos ajudaria se eu quisesse ir para um lugar como Yale. Minha filha tem uma bolsa de atletismo numa pequena faculdade no Arizona, disse Strange. De súbito e pela primeira vez orgulhoso do fato, ela corre. Não chego a tanto, disse Rollins. Sou centro-médio da defesa. Na maioria das vezes procuro manter minha posição. Ele riu. Aposto que sua filha poderia me derrotar sempre. As garotas hoje em dia, sacudiu a cabeça bem-humorado. Também espero que ela conserve sua posição, disse Strange. De outra maneira. Rollins olhou para ele muito sério. Também desejo que sim. Bem, não vou tomar mais o seu tempo, senhor. Vou trazer meus trajes depois da aula prática da manhã. Vou deixar a porta aberta para você. Não precisa preocupar-se, ninguém rouba nada por aqui.
Sou de Nova York, disse Strange, lá todos roubam tudo. Já ouvi falar, o rapaz sacudiu a cabeça. Attenborough é muito ruim e não passa de uma gota comparada ao tamanho de Nova York. Espero que seja feliz aqui, Sr. Strange. Todo mundo diz que este lugar é muito bom e agradável. Espero que assim seja para nós dois. Se o senhor ou sua esposa precisarem fazer algum trabalho pesado, arrastar móveis e outras coisas, por favor, me chame. Posso não ser esperto, deu um largo sorriso de novo, mas tenho os ombros fortes. Agora preciso ir para o campo e desempenhar uma partida. Afastou-se com um caminhar desenvolto de atleta, a cabeça muito próxima ao corpo, parecendo muito pequena, sobre o pescoço troncudo que despontava do suéter. Strange entrou em casa pensando nos dois, R. Rollins e Romero. Dois Strange entrou em casa pensando nos dois R, Rollins e Romero, um rapaz negro e um porto-riquinho. Será que Romero, com seu cinismo de rua, pensaria, é claro, deixa o irmão negro e o irmão não muito branco segregados em seu belo e delicado recanto? Será que ele acreditaria que aquilo fora um acidente alfabético? O secretário dissera que qualquer um poderia trocar de quarto se ninguém fizesse objeção, mas e se os outros estivessem satisfeitos com as suas instalações e não se pudessem fazer as trocas? Ele não sabia quantos negros estavam incluídos entre os alunos ou como eram selecionados. Rollins, porque jogava futebol, embora Strange estivesse um pouco chocado pelo fato de um colégio com a reputação de Dunbar recrutar seus times sem restrições. Afinal, Dunbar não era o Notre Dame ou o Alabama. Romero, porque devido à sorte de uma conversa casual, um homem poderoso se interessara por ele, e quanto aos outros, ele teria de investigar discretamente qual era efetivamente a política do colégio. Entrou no grande salão comunitário, onde havia um rádio, um aparelho de TV e algumas estantes com volumes arrumados ao acaso nas prateleiras. Começou a alinhá-los em ordem e deu-se conta de que procurava a história do declínio e da queda do Império Romano. Se tivesse de discutir durante um ano com Jesus, Romero precisaria reler Gibbon, e com muito cuidado mesmo, mas os únicos autores que encontrou cujos nomes começaram com G foram John Coulter, dentro da África, e John Kennedy Galbraith, a Sociedade Afluente, nenhum dos quais achou que seria de muita utilidade numa discussão com Romero. Podia imaginar as risadas de deboche se, por acaso, o menino com a mãe recebendo a ajuda do governo apanhasse o livro de Galbraith. Tirou o livro da estante e levou-o para o apartamento, colocando-o na mesa do quarto. Se tivesse encontrado a conquista do México e a conquista do Peru, embora fossem dois de seus livros de história favoritos, ele os teria escondido também como combustível para os sentimentos e ressentimentos latentes em Romero. Sabia que Caroline tinha consulta marcada para as 8 horas daquela manhã com o Dr. Laird, antes de o médico iniciar as operações do dia, e embora não esperasse que houvesse alguma melhora importante no estado de Caroline, decidiu telefonar admitindo que ia fazer isso mais para ouvir a voz de Leslie do que para obter informações sobre a filha. Enquanto discava, disse a si mesmo que precisava racionar seus telefonemas com seus salários chamados interurbanas
e significavam um luxo perigoso. Foi Caroline quem atendeu. Ô, papai, disse ela. Estou muito contente por ter telefonado. O Dr. Laide virou Papai Noel, viu o meu nariz e tirou mais alguns raios-x e disse que em uma semana eu poderei tirar as ataduras e parecer um ser humano outra vez. Mamãe diz que vai dar tempo de ficarmos com você alguns dias antes de irmos para o oeste, não é ótimo? Papai Noel está certo, disse Strange. Da próxima vez que você estiver com ele, diga-lhe que o Natal para mim também. Que é Natal para mim também. E quando você vier, use o vestido longo mais feio que tiver. De amanhã em diante haverá 400 rapazes aqui. Caroline riu. Oh, não acho que vá causar tanto espanto, mas não seria ótimo se causasse. Não, não seria, disse Strange. Agora me deixe falar com sua mãe. A voz de Leslie também estava alegre. Caroline ne contou, não é? Caroline ne contou, não é? Perguntou ela. Não é maravilhoso? E como você está passando? Como era de se esperar, as pessoas são ótimas, embora a casa seja um velho barracão, mas um toque feminino fará maravilhas pelo lugar. E você é a mulher de que cujo toque isso aqui está precisando. Tudo no seu devido tempo, querido. Mas ela parecia contente. Há alguma coisa especial de que esteja precisando e que possamos levar quando formos? Apenas nossa cama, incorrigível, mas pareceu ainda mais contente. A propósito, seu jovem amigo Romero veio a coisa de 5 minutos para apanhar as roupas. Disse que irá hoje e não amanhã. Parece muito ansioso. Acho que está errado a respeito do menino. Portou-se muito bem. É um ator consumado. O que Carolina achou dele? Ela não ouviu, sabe como está ultimamente. Quando ouviu a campainha da porta, trancou-se no quarto. Romero pediu para trocar de roupa no banheiro. Quando saiu, parecia quase bonito, embora miudinho. Fez um pedido estranho, disse que tinha deixado todas as roupas velhas no banheiro e me pediu que as queimasse. Se estava vestido da forma costumeira, isso não é tão estranho. Chega de falar nele. E quanto a você? Estou ótima. Ela hesitou. Preciso confessar-lhe uma coisa. A senhora Ferris, lembra-se, a diretora do colégio de Caroline, telefonou-me a semana passada e perguntou-me se eu poderia vir uma vez por semana para dar aulas particulares aos alunos do colégio. Ela disse que eu poderia usar a sala de música. Não seriam muitos alunos. Eu conservaria os meus alunos melhores. Porque isso é uma confissão? Porque eu não tinha falado com você. Já tem muito com o que se preocupar. Você quer fazer isso? Leslie citou de novo. Quero sim, disse ela. Você acha que o pessoal do Dumbbell vai se importar? Estou certo de que se poderá encaixar no seu programa. Vou perguntar hoje. Não faça se lhe causar problemas, querida. Não vai ser problema em absoluto. Isso significa que terei de ficar em Nova York em algum lugar por uma noite. Acho que poderei sobreviver por uma noite. Você está fazendo as coisas com calma? Não estou fazendo nada. Tomei chá ontem com os membros do corpo docente e os rapazes Só chegarão amanhã e já encontrei um peso pesado, um jogador de futebol que se ofereceu para arrastar o piano para nós. Acho que vamos adorar este lugar, disse ele, com toda a sinceridade que pode conseguir. Estou certo de que vamos.
Leslie não parecia muito convincente. Está lindo em Nova York hoje. Faz aquele calor anormal de fim de outono. Ela não disse porque achou necessário descrever o tempo que fazia na cidade. Tem notícias de Jimmy ou Eleanor? Longe dos olhos, longe do coração. Mas vou ver se Jimmy poderá ir conosco. Este telefonema já deve estar uma fortuna. Vamos guardar algumas novidades para quando estivermos juntos. Adeus, querido. Adeus, meu amor, sussurrou ele. Uma noite por semana, lembrou-se enquanto desligava. Bateram na porta e ele respondeu: entre. Uma mulher gorducha de calças pretas folgadas e um suéter justo salientando um busto enorme e fofo entregou. Enorme, fofo, entrou. Carregava uma grande sacola de compras e tinha a pele rosada e cabelos de um loiro desmaiado. Bom dia, Sr. Strange, disse ela. Sou a senhorita Shirley, sua empregada sua empregada aqui. Espero que tenha encontrado tudo em ordem. Tudo ótimo, ótimo. O Strange apertou-lhe a mão. Era mole, mas forte. À noite basta aprontar uma cama. Minha mulher só virá daqui a alguns dias e depois dos meninos chegarão hoje. E dois dos meninos chegarão hoje. Chamam-se Rollins e Romero. Estão designados para o quarto número 3. Os meninos cuidam dos próprios quartos, informou a senhorita Steele. Sua voz era rouca, como se fumasse muito. Uma vez ou outra arrumo o salão comunitário para eles, quando há muita desordem, e de vez em quando dou uma olhada lá em cima, para ver se as paredes ainda estão de pé. Ela sorriu, tinha um sorriso quente maternal. Passei pela sala de jantar esta manhã e notei que o senhor não tomou o café da manhã ali. Meu marido trabalha na cozinha, é padeiro e dou uma ajuda até o pessoal todo voltar. O senhor gostaria que eu comprasse algumas coisas e colocasse nas geladeiras, frutas, leite, queijo, coisas assim, até sua esposa chegar. Seria muito gentileza de sua parte se o senhor quiser fazer uma lista. Qualquer coisa que achar que devo ter estará muito bem para mim, disse Strange. Não mencionou o fato de que gostaria de ter uma garrafa de uísque em casa. Ele próprio compraria. Não sabia o quanto a mulher era discreta e não queria dar nem oportunidade para espalhar que o novo professor de história é um beberrão solitário. O senhor tem alguma coisa em particular que gostaria de falar comigo? Perguntou ela. Não tenho nada. Uma coisa, por favor, não toque em nada na escrivania, não importa a desordem em que possa estar. Ela sorriu outra vez. Numa escola onde todo mundo vive rodeado de papéis, aprende-se rapidamente essa lição, disse ela. Já vi escrivanias onde um camundongo poderia ter vivido entre os livros, os jornais e as revistas durante anos, sem jamais ser descoberto. Se houver alguma coisa de que o senhor ou sua esposa não gostarem, por favor, falem comigo. Imediatamente, o casal que estava aqui antes do verão era tão tímido para dizer como gostava das coisas que eu constantemente surpreendia a senhora arrumando a mobília, mudando as plantas de lugar e parecendo culpada quando me via na sala. Quero que o senhor e a patroa gostem de viver aqui. Muito obrigada, senhora Schiller. Espero isso também. Mais uma coisa, Sr. Strange, disse ela, enquanto abria a sacola e tirava um avental que amarrou na vasta cintura. Se quiserem algo de especial como massas, canapés para uma reunião,
ou um bolo de aniversário, basta que me avisem. Meu marido gosta de fazer servicinhos extra para os professores e os meninos. Quebro a rotina dizendo: não me esquecerei, tenho 3 filhos, são crescidos e não querem viver conosco, mas com um pouco de sorte poderemos tê-los como visitas de vez em quando, e todos adoram um bolo de chocolate. Descobriu que sentia prazer em conversar sobre seus filhos com aquela mulher boa e solícita. A senhora tem filhos? Deus parece não achar convincente nos abençoar, disse a senhora Schiller solenemente. Mas com 400 meninos tumultuando este lugar, a gente se sente quase compensada, ou quase ia esquecendo. Tome cuidado com a chama do piloto do fogão. O fogão é antigo e, como o piloto costuma apagar sozinho, o gás poderá ficar escapando. O gás poderá ficar escapando. O fogão é antigo e, como o piloto costuma apagar sozinho, o gás poderá ficar escapando. Prometo vigiar o piloto como um abutre. A casa quase explodiu em fevereiro passado. O casal que morava aqui era tão bom quanto podia ser, mas um pouco distraído. Se entende o que quero dizer? Entendo, realmente. Eu também talvez seja um pouco distraído, mas a minha mulher é muito responsável. Apenas me avise quando ela vai chegar para que eu corte algumas flores e as espalhe pela casa para saudá-la. É uma maravilha o que um punhado de flores pode fazer por esta casa velha. Eu vou trazer um pouco de lenha para a lareira. Alguns dos rapazes ganham um dinheirinho extra cortando galhos e árvores secas, fazendo lenha para a lareira. As noites são frias por aqui e um pouco de calor alivia. Bem, não quero importuná-los, mas tenho certeza de que tenho um bocado de serviço para fazer. Preparando-se para a invasão. E se não se importa que eu lhe diga, acho que devia tirar uma folguinha e dar umas voltas. Ajudaria a melhorar sua aparência. Ela mais parecia uma enfermeira que cuidava da família há anos do que uma empregada que conhecia havia poucos minutos. Quando ela saiu, Strange sentiu que tinha alguma coisa adicional para contar a Leslie. Da próxima vez, olhou-se no espelho sobre a lareira. O bronzeado do verão desaparecera do seu rosto, que parecia agora um pouco esverdeado. Levaria em consideração os conselhos da senhora Schiller, dando uma longa caminhada até a cidade para melhorar a aparência. Compraria uma garrafa de uísque. Romero chegou quando já estava escuro, depois do jantar, refeição que Strange preferiu fazer na cidade, ainda adiando o momento em que teria de entabular pequeninas conversações com o pessoal do corpo docente. Se Leslie estivesse ali, sabia que ela teria chamado, no mínimo, uns 6 deles pelo primeiro nome e teria feito avaliações de seus caracteres, que mais tarde se revelariam estar misteriosamente certas. Ele não possuía aquele talento sagaz e precisava de tempo e de uma familiaridade adquirida aos poucos para desenvolver um julgamento das pessoas. Poupava-o, dizia a Leslie, de surpresas desagradáveis. Estava parado na entrada da Malson Residence, olhando para as estrelas, um pouco relutante
entrar na casa vazia quando viu uma figurinha carregando uma mala grande demais para ela, avançando com dificuldade pelo campus, vindo do prédio principal, sob a luz dos postes, ao longo dos caminhos asfaltados, viu que Romero usava algumas roupas da Brooklyn Brothers, calça, paletó de suéter e gravata. Boa noite, Romero, disse ele quando o rapaz se aproximou. Já tinha perdido as esperanças de vê-lo aqui hoje. O que aconteceu? Você se perdeu? Nunca me perco, disse Romero, colocando a mala sobre a grama e esfregando o ombro. Ninguém precisa mandar uma equipe de resgate atrás de mim. Conheci uma garota no trem e ela estava indo para New London, onde trabalhava como garçonete. Começamos a conversar, gostei dela, foi stripper, me contou. Tive qualquer relacionamento com uma artista, tive qualquer relacionamento com uma artista do striptease antes, e achei que aquela talvez fosse uma oportunidade que não aparecia tão cedo. Paguei o almoço e visitamos os pontos turísticos de New Haven. E depois coloquei ela no trem outra vez. Tomei o ônibus e aqui estou. Eu, pronto para a educação adicional. Dei uma olhada ao redor com desagrado. Este lugar está morto. O que eles fazem? Atiram em quem andar nas ruas depois que escurece? Espere até amanhã, disse Strange. Vai precisar de um guarda de trânsito para chegar à sala de jantar. Já jantou? Pode-se arranjar alguma coisa na geladeira. Não estou com fome, mas beberia alguma coisa. Tem cerveja na geladeira? Receio que não, disse Strange friamente. Não mencionou que em um dos armários da cozinha havia uma garrafa de uísque, ainda no saco de papel pardo que trouxera da cidade. Creio que aqui há uma regra que não permite aos rapazes beberem. Cerveja é bebida? Perguntou Romero, incrédulo. O que é isto, um convento? Isso é um colégio de rapazes, respondeu Strange. Repare que eu disse rapazes. Vamos por aqui, deixe que eu leve sua mala, parece muito pesada, vou mostrar seu quarto. Abaixou para apanhar a mala e teve dificuldade em erguê-la do chão. O que carrega aqui, tijolos? Romero deu um largo sorriso. História do declínio e da queda do Império Romano. Oh, que gibi bom, em 7 volumes. Enquanto subia as escadas para o último andar, revezando-se no carregamento da mala, Strange comentou. Seu companheiro de quarto já está aqui, é o único além de você até amanhã. Pertence ao time de futebol. Eu devia ter trazido minha camiseta de futebol, a de que o senhor gostava tanto, professor, disse Romero. Mas retiraram o número e o colocaram numa redoma de vidro que está no ginásio do colégio. Vai descobrir, Romero, disse. Vai descobrir, Romero, disse Strange, que o seu espírito de humor não será tão apreciado aqui como era em Nova York. Quando se aproximava do último andar, ouviram um som de rock muito alto. O que trouxeram para esta casa um disco? Perguntou Romero. A propósito, qual a política sobre garotas, professor? Creio que sua artista do striptease não será bem-vinda aqui. O Dunbarrow está ligado a um colégio feminino, mas ele fica a 5 quilômetros daqui. O amor descobrirá um meio, afirmou Romero, convencido. A porta do quarto estava aberta e a luz do seu interior iluminava o corredor. Rollins estava deitado, descalço. Ele lia um livro. O som estridente vinha de um toca-fitas cassete que estava sobre uma mesa, a poucos centímetros do seu ouvido. Mas o rapaz entregou
Mas o rapaz entregou-se rapidamente quando viu Strange e Romero e desligou o aparelho. Este é seu companheiro de quarto, Rollins, Jesus Romero. Meu nome se pronuncia Jesus, disse Romero. Desculpe-me, disse Strange, nunca tivera ocasião de chamar seus alunos pelo nome de batismo no curso secundário e receava que a má pronúncia do nome de Romero fosse um mau começo no relacionamento com o menino no Dunbury. Não esquecerei de agora em diante. Rollins estendeu a mão e depois de um olhar desconfiado, Romero apertou-a. Seja bem-vindo, Jesus, disse Rollins. Espero que goste de música, de certas músicas, disse Romero. Rollins riu, e sua risada era profunda, retumbante e bem-humorada. Pelo menos você não vai tomar muito espaço, irmão. Irmão, disse ele, é muito consideração do Sr. Strange, levando em conta meu tamanho e o tamanho do quarto. Não tive nada a ver com isso, disse Strange rapidamente. Tudo é feito em ordem alfabética. Bem, vou deixar vocês dois para que se conheçam. As luzes devem ser apagadas às 10h30. Não durmo às 10h30 desde os 2 anos de idade, disse Romero. Eu não falei que você tinha de dormir, apenas que as luzes devem ser apagadas. Strange sabia que mostrava irritação e lamentou. Boa noite. Saiu do quarto, mas parou alguns passos depois para escutar. O que ouviu não o surpreendeu. Bem, irmão negro, dizia Romero, com uma exagerada pronúncia sulista. Vejo que eles têm alojamentos de escravos e tudo o mais nesta boa e velha plantação. O mais silenciosamente possível, Strange desceu as escadas e foi para o seu quarto. Olhou para a garrafa de uísque no saco de papel pardo na prateleira do armário, mas não a abriu. Tinha o pressentimento de que ia precisar mais dela em outras noites.